Fala pessoal, meu nome é Yasmin e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre medidas de variabilidade e dispersão. Bom, as medidas de variabilidade e dispersão elas são valores que nos indicam se os nossos valores do conjunto estão relativamente próximos uns dos outros ou separados. A gente tem algumas medidas de variabilidade e dispersão que são a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Começando então pela amplitude. A amplitude ela é calculada pela diferença entre o maior valor observado no nosso conjunto e o menor valor observado. Então, a gente tem, por exemplo, para esse conjunto, que a nossa amplitude vai ser igual a 73, que é o meu maior valor observado, menos 3, que é o meu menor valor observado, dando então que a nossa amplitude é 70. Vamos falar agora de variância e desvio padrão. A variância e o desvio padrão, eles avaliam a dispersão de um conjunto de valores em relação à média aritmética. Quando a gente observa aqui essa tabela, a gente tem três faculdades que a média de nota são iguais. A gente tem as mesmas médias para cada uma das faculdades. E se a gente observar só a média, fizer a análise somente pela média, a gente falaria que as notas dessa faculdade são iguais. Porém, se a gente analisa os nossos dados, a gente vê que a dispersão é diferente. A nossa faculdade B, as notas são muito mais variadas do que a nossa faculdade A. E a nossa faculdade C só tem média 6 porque a gente possui uma nota 0 aqui que puxou essa média para baixo. Então, é muito importante ter essa noção da variabilidade dos dados, certo? Bom, o desvio padrão ele é sempre um número positivo. Se todos os valores de uma amostra forem iguais, a variância e o desvio padrão serão zeros, como é o caso aqui da nossa faculdade A. A variância e o desvio padrão são medidas afetadas pelos valores extremos da variável, assim como a média, certo? Bom, vamos falar agora de fórmula, como que a gente calcula a variância e o desvio padrão. Tanto a variância quanto o desvio padrão, eles podem ser calculados para uma população ou para uma amostra. A variância populacional ela é representada por sigma ao quadrado e ela é calculada pelo somatório de xi menos mi ao quadrado dividido por n. Lembrando que mi é a nossa média populacional, certo? Então, se vamos calcular variância populacional, usamos a média populacional. E a gente está dividindo aqui pelo número total de valores na nossa população. A variância amostral, ela vai ser representada pelo S quadrado e a gente vai usar no cálculo o x barra, que é a minha média amostral. A gente vai dividir, então, não só por n, mas por n menos 1. Lembrando que n é a quantidade total de dados na nossa amostra. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da nossa variância, tanto no populacional, onde o nosso desvio padrão é sigma, quanto no amostral, onde o nosso desvio padrão vai ser representado por S, certo? Vamos fazer, então, um exemplo do cálculo de variância e desvio padrão. Considere que o gerente de uma loja de um shopping da cidade realizou uma pesquisa a respeito do número diário de clientes que solicitam pagamento parcelado de suas compras. Foram observados 12 dias escolhidos aleatoriamente e o resultado foi o seguinte, ele nos deu então o conjunto de dados que ele coletou. Calcule a variância e o desvio padrão. Bom, aqui a gente percebe que a gente tem 12 dados, então o nosso n é igual a 12. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a nossa média aritmética. Se você não lembra como se calcula a média aritmética, eu vou deixar aqui no cantinho o link do vídeo onde eu explico sobre médias, beleza? Bom, para a gente calcular então essa média vai ser x barra, vai ser igual a 14 mais 6 mais 8, a gente vai realizar a soma de todos os dados ali de cima, dividido por 12, que é a quantidade de dados. A gente vai ter então que x barra é igual a 16,5. O segundo passo vai ser calcular o nosso xi menos x barra, o nosso xi menos x barra ao quadrado. Aqui eu sugiro que vocês utilizem uma tabela para organizar os dados, as contas que forem feitas, certo? Essa tabela nada mais é do que a primeira coluna, a gente tem todos os nossos dados descritos, eu tenho então aqui os 12 dados que ele conseguiu, não é uma tabela de frequência, é simplesmente
uma tabela com todos os meus dados. A primeira coluna vai ser a primeira conta que a gente tem que fazer, que é xi menos x barra. Eu vou pegar, então, cada observação que eu fiz, vou diminuir da minha média, que eu calculei aqui, e vou encontrar um valor. Vou fazer isso para cada uma das minhas observações. Então, vou ter 14 menos 16,5, 6 menos 16,5, 8 menos 16,5, até o último dado, que é 16 menos 16,5, certo? Então, eu vou anotar aqui todos os meus resultados. Depois disso, eu vou elevar esse resultado encontrado ao quadrado e vou anotar na minha terceira coluna o resultado, certo? Então, vamos lá, vai ser menos 2,5 ao quadrado, menos 10,5 ao quadrado, menos 8,5 ao quadrado e assim por diante. Se a gente lembrar da fórmula, a gente tem o somatório de xi menos x barra ao quadrado na parte de cima da nossa fórmula. Então, a gente vai realizar a soma de todos esses valores, obtendo 537 como resultado, certo? Depois que a gente tem essa soma calculada, a gente pode, então, partir para o cálculo da nossa variância, que vai ser igual a 537 dividido por 12 menos 1. Isso aqui vai dar igual a 48,81. Depois que a gente tem a variância calculada, a gente passa então para o cálculo do nosso desvio padrão, que vai ser igual a raiz quadrada de 48,81. Então, o nosso desvio padrão ele vai ser igual a 6,98, certo? E o que isso significa, né? Isso significa que os nossos dados eles variam em 6,98 em relação à nossa média. Então, a gente pode escrever que a gente tem 16,5 de média, mais ou menos 6,98, certo? Que é o nosso desvio padrão. Bom, vamos agora falar um pouco da variância e do desvio padrão calculados quando os nossos dados estão organizados em tabelas de frequência. A gente vai ter uma leve mudança na fórmula, que é acrescentar a nossa frequência observada. Então, agora a gente vai ter o somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes a frequência observada de cada um dos meus dados, certo? Continuamos dividindo por n menos 1. Se a gente fizer a manipulação dessa equação, a gente encontra uma outra que é um pouco mais simples de calcular, o resultado dá o mesmo, certo? Nessa outra equação, a gente vai ter o somatório somente de xi ao quadrado vezes fi, vai diminuir desse somatório nx barra ao quadrado e continua dividindo por n menos 1. Caso a gente tenha uma tabela de frequência com os dados agrupados em classes, em intervalos, a gente vai substituir o nosso xi pelo nosso ponto médio de cada classe, beleza? Bom, o desvio padrão ele continua sendo a raiz quadrada dos valores que a gente encontra para variância, então é só tirar a raiz das equações de variância, certo? Bom, vamos então passar para um exemplo com tabela de frequência. Aqui a gente tem uma tabela de frequência organizada em classes. Lembrando, né, qual que é a interpretação dessa tabela? Entre 129 e 158, nós tivemos 4 valores observados. Ela é uma tabela que organiza valor de compras feitas por clientes, certo? Por clientes de uma loja. Então, se a gente colocar aqui a nossa equação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o nosso xi, que nesse caso, por ser uma tabela de frequência de classes, a gente vai encontrar o nosso ponto médio. Lembrando que o ponto médio ele é calculado pela fórmula LI, que é o nosso limite inferior, mais LS, que é o nosso limite superior, dividido por 2. Então, aqui nessa primeira classe seria 129 mais 158 dividido por 2. Então, beleza, calculamos aqui o ponto médio de todas as nossas classes. Depois, vamos elevar o nosso ponto médio ao quadrado. Então, vamos lá, elevamos, pegamos esse valor, elevamos ao quadrado e vamos anotar aqui numa outra coluna. De novo, a tabela é um grande aliado para minimizar erros
nesse estilo, né, de exercício, certo? Bom, depois que elevamos o ponto médio ao quadrado, a gente tem que fazer a multiplicação pela nossa frequência observada. Então, vamos pegar aqui o ponto médio, multiplicar por 4, que foi a frequência observada dessa classe, multiplicar o de baixo por 6, que é a frequência observada, por 8 e assim por diante. Então, a gente vai ter que o ponto médio ao quadrado vezes a frequência observada vai estar nessa coluna. A gente vai fazer, então, para cada classe e vai anotando os resultados. A gente tem o somatório desse fator na nossa equação. Então, a gente vai realizar a soma desses valores, encontrando 2.719.849, certo? Reais. Aqui a gente está falando de dinheiro, beleza? Bom, a gente vai, então, realizar aqui no caso, perdão, vai ser reais ao quadrado, certo? Porque a gente elevou ao quadrado aqui. Depois que a gente tem essa multiplicação, essa soma feita, a gente tem que calcular o nosso x barra ao quadrado vezes n. Então, a primeira coisa é a gente calcular o x barra, que vai ser igual a 143,5 vezes 4, mais 172,5 vezes 6. Vamos continuar fazendo essa multiplicação e a soma até chegar no 317,5 vezes 2. E a gente vai dividir tudo isso pela quantidade de observações, que foi 50. A gente então que a nossa média é 228,76. Quando a gente faz, então, n vezes x barra ao quadrado, a gente encontra 2.616.557, certo? Depois, como a gente já tem, né, os dois fatores de cima e o nosso n, que é 50, a gente pode, então, realizar o cálculo da nossa variância. Então, o nosso s quadrado ele vai ser igual a 2.719.849 menos 2.616.557 dividido por 50 menos 1. A gente tem, então, que o nosso s quadrado ele é igual a 2.108,002. Com a nossa variância calculada, a gente pode, então, calcular o nosso desvio padrão. A gente vai ter, então, que o nosso desvio padrão vai ser igual a 45,91. A gente tirou a raiz quadrada de 2.108,002, certo? Então, a gente tem que esse é o nosso desvio padrão. A nossa média, ela é dada em reais. A média do valor de compras é R$ 228,76. O nosso desvio padrão, ele também vai ter a mesma unidade da média, então é R$ 45,91, certo? Então, qual que é a análise que a gente faz? Os nossos dados, eles variam R$ 45,91 em relação à nossa média calculada, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho de coeficiente de variação. O nosso coeficiente de variação ele vai ser calculado dividindo o nosso desvio padrão pela média e multiplicando por 100. Ele é dado, então, em porcentagem. O coeficiente de variação ele é usado para comparar dois conjuntos com médias diferentes e para dizer se os nossos dados de um conjunto eles têm média dispersão, alta dispersão ou baixa dispersão. A gente não pode usar o desvio padrão para fazer a comparação entre dois conjuntos de média diferente, beleza, pessoal? Para isso, a gente usa o coeficiente de variação. De modo geral, se o coeficiente de variação ele for menor ou igual a 15%, a gente tem baixa dispersão, são dados homogêneos, eles variam pouco. Entre 15% e 30%, a gente tem média dispersão, maior que 30%, a gente tem alta dispersão, são dados heterogêneos. Pegando os dados do exemplo anterior, a gente teria que o nosso coeficiente de variação seria igual a
45,91, que é o nosso desvio padrão, dividido por 228,76 vezes 100. Isso aqui dá um coeficiente de variação de 20,07%. Então, a gente tem que os dados eles têm uma dispersão média. Certo? Os dados do nosso exemplo anterior, do valor de compras, têm média dispersão. Bom, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até a próxima aula.